Fala pessoal, Motos e tal, e vocês sabem o que significa a expressão entre linhas? De acordo com o dicionário, são ideias, intenções que não estão explícitas ou diretamente expressas numa mensagem ou regra. A Honda sabe exatamente o que é trabalhar nas entrelinhas, afinal, foi assim que ela fez um dos motores mais excepcionais do mundo, um motor em V de 4 cilindros com pistões ovais. Nesse vídeo vamos comentar sobre esse motor que equipou a NR500 e NR750 e o principal, vamos entender qual foi o motivo de tamanha engenhosidade que por fim não deu certo. Acredito que todos já saibam o início dessa história, mas vamos resumir de maneira rápida. Tudo começa nos anos 70, na MotoGP. Os motores dois tempos dominavam as pistas e por razões óbvias, motores de ciclo dois tempos entregam mais potência por natureza, já que eles possuem uma combustão por volta, como é possível ver nesse vídeo. Explicando de uma maneira bem resumida, pegando apenas um cilindro como exemplo, note que em cada volta do motor, o pistão se movimenta duas vezes, para cima e para baixo, 2 ciclos. Nesse motor, a mistura é aspirada pelo cárter através do vácuo gerado pelo pistão enquanto está subindo. Quando ocorre a combustão, sendo empurrado para baixo, gerando força, ao mesmo tempo pressuriza o cárter empurrando a mistura ar e combustível através de uma janela que ele mesmo abriu no cilindro, enquanto os gases de escape saem por outra janela que ele também abriu. Ao subir novamente, comprime a mistura ao mesmo tempo que uma nova mistura é admitida pelo cárter. Com o pistão no ponto morto superior, a vela dá a centelha que inflama a mistura entrando em combustão e o ciclo recomeça. A admissão e exaustão acontecem ao mesmo tempo nesse motor. E notem que não há válvulas ou comando de válvulas. O próprio pistão abre janelas de escape e admissão no cilindro, o que faz com que seja um motor muito leve. Se você gostaria de ver mais detalhes sobre motores dois tempos, nós temos um vídeo mais do que completo sobre motores dois tempos aqui no canal, explicando seu funcionamento e seu som característico. Motores quatro tempos, por outro lado, possuem uma combustão a cada 2 voltas do motor. Nesse motor, o pistão realiza 4 movimentos entre sobe e desce para ocorrer uma combustão. Nós temos a admissão em meia volta do motor, a compressão totalizando uma volta completa, a combustão mais meia volta e a exaustão finalizando 2 voltas ou 4 movimentos do pistão. Por isso, 4 tempos. Como são 2 voltas para ocorrer uma combustão e o motor gerar torque, teoricamente podemos dizer que para um motor 4 tempos alcançar a potência de um 2 tempos de um cilindro com a mesma cilindrada, ele precisaria ter 2 cilindros. Mesmo assim, o motor 4 tempos, apesar de uma menor potência específica, é muito mais eficiente. E lembre-se, já falei inúmeras vezes, eficiência não é potência. Os motores 4 tempos contam também com comando de válvulas, o que faz com que o motor seja mais pesado. Além disso, o mecanismo do comando de válvulas consome potência para se manter em funcionamento. No geral, isso tudo faz com que motores 4 tempos sejam menos potentes que motores 2 tempos. Nos dois motores 2 e 4 tempos, a cilindrada é dada pelo curso e diâmetro do motor e multiplicada pela quantidade de cilindros. Nessa época, as motos da GP contavam com motores 2 tempos de 4 cilindros. As disposições variavam, mas se nos motores 2 tempos tínhamos uma combustão por volta em um cilindro, significa que em um motor de 4 cilindros 2 tempos, teremos 4 combustões por volta, ou seja, ele irá gerar 4 momentos de torque em apenas uma volta do motor. Já um motor 4 tempos de 4 cilindros irá gerar 2 combustões por voltas, ou seja, nenhum motor 4 tempos poderia bater de frente com as 2 tempos. Mas isso não iria impedir a Honda de tentar. Ela era conhecida pelos ótimos motores 4 tempos, e nada como ganhar as corridas com o que ela fazia de melhor nas ruas. Ela queria projetar uma moto usando um motor 4 tempos que batesse de frente com as 2 tempos. Mas a categoria em que estava tinha regras, e essas regras limitavam a cilindrada em 500 cm3, e um motor 4 tempos não conseguiria alcançar a performance de um motor 2 tempos da mesma cilindrada e quantidade de cilindros. Se você assistiu o vídeo Cilindrada Não Importa, um dos vídeos mais vistos do canal, já deve imaginar que a solução seria ela criar um V8 de 500 cm3, com 8 pequenos pistões de 62,5 cm3, e assim, mesmo perdendo o torque em baixa rotação, o motor giraria muito, mas muito mais, podendo alcançar potência suficiente para bater de frente com as 2 tempos na mesma faixa de cilindrada. E para a Honda, criar um V8 de baixa cilindrada seria mais um dia normal, já que ela havia feito motores 125 com 5 cilindros no passado. Torque pra quê, né, Honda? Até hoje.
Mas mesmo sendo uma ótima ideia, isso era impossível, pois as regras da GP proibiam o motor com mais de 4 cilindros, e é aí que a Honda agiu nas entrelinhas. O pensamento era basicamente esse: vamos fazer um cilindro oval, alcançando em um pistão a área de 2 pistões. Assim, 4 cilindros praticamente teriam as medidas de um 8 cilindros. E foi assim que nasceu os cilindros e pistões ovais, diferente de tudo que se tinha visto até então. Esse motor oferecia duas vantagens. A primeira é que, como a área ou o diâmetro do pistão aumentou, o curso poderia ser proporcionalmente menor, mantendo a cilindrada de 500 cm3, o que iria permitir uma maior rotação. A segunda é que, pelo maior diâmetro, ao invés da câmara de combustão de cada cilindro que antes podia comportar 4 válvulas, agora tem espaço suficiente para comportar 8 válvulas por cilindro, totalizando 32 válvulas no total, ou seja, o motor ia respirar muito melhor. Mas pela alta rotação e o grande espaço da câmara de combustão, para a mistura entrar em combustão rapidamente e ter a queima completa antes que o pistão terminasse seu curso de descida, foram necessárias 2 velas de ignição por cilindro, exatamente a mesma técnica que a Bajaj adotou na Dominar 400 que explicamos nesse vídeo aqui. O curso de pistão desse motor era de apenas 36 mm e o diâmetro do pistão tinha duas medidas, 93,4 mm por 41 mm, já que estamos falando olhando por cima de uma elipse e não de um círculo. Mas em compensação, esse motor apresentava duas desvantagens. Os anéis de vedação dos pistões eram complexos e caros, deram muita dor de cabeça para os engenheiros, e o pistão, pelo seu tamanho, necessitava de duas bielas, e como o virabrequim sofre uma torção natural durante seu funcionamento, e as bielas precisavam ser independentes, o pistão recebia essas torções em suas extremidades, levando a fadiga seguida de quebra. E sim, teve muita quebra. Com esse motor, a NR500 obteve inicialmente 100 cavalos a 16.000 RPM, mas 4 anos depois de muito aprimoramento chegou aos 130 cavalos a 19.500 RPM. Mas isso não foi suficiente. Mesmo com uma maior potência que as dois tempos da época, na prática a moto não conseguiu acompanhar as dois tempos, que eram muito mais leves e de construção simples. Mas eu sei que vocês gostam de som, e além de gostar de som de motores, gostam de saber exatamente como esse som se forma e como ele está relacionado à defasagem dos pistões. Portanto, depois de quebrar a cabeça e analisar as imagens do motor aberto, pude chegar à seguinte conclusão. O virabrequim da NR500 possuía 360 graus de defasagem para todos os pistões, que eram inclinados em V em um ângulo de 100 graus. E sabendo que a ordem de ignição dos cilindros eram de 1, 2, 3, 4, podemos concluir que nesse motor o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus. 100 graus depois, o cilindro 2 entra em combustão. 360 graus depois, o terceiro cilindro entra em combustão. E 460 graus depois, o quarto cilindro entra em combustão. Do primeiro ao terceiro cilindro e do segundo ao quarto cilindro temos um espaçamento de 360 graus, o que significa que mesmo com a defasagem de 100 graus das bancadas em V, o motor irá soar como uma mistura de bicilíndrico de 360 graus, como o motor da Benelli 302 ou a CB 450, misturado com um V2 de ângulo bem aberto, como por exemplo a Ducati, muito diferente do que estamos acostumados a ver por aí. Vamos ouvir? Se você quiser mais detalhes sobre como a defasagem dos pistões alteram o som de cada motor, temos muitos vídeos no canal dedicados a isso, motores V2 e suas variações de ângulos, Boxer, W3, 2 cilindros em linha de 360, 180, 270 graus, crossplane, T-plane e muito mais, até mesmo a Y2K. Mas voltando a falar da NR500, como as tentativas foram falhas, a Honda retornou para as dois tempos com a RS500 e que depois foi substituída pela NSR500 dois tempos e 4 cilindros, que entregava 185 cavalos a 12.500 RPM. E sim, a NSR500 é essa moto aqui que você pegava aqui e vinha parar aqui. Me diz aí nos comentários se você sabe do que eu estou falando. Mesmo assim, um motor desses, aliás uma obra de arte dessas, que foi a NR500, apesar de não ter trazido o resultado esperado, não poderia passar em branco. Por isso, em 92, a Honda lançava a NR750, chamada apenas de NR,
que também possuía um motor de cilindros ovais, mas dessa vez com 747,7 cm3. Ela possuiu tanto a versão de corrida quanto a de rua, que foi limitada em 200 unidades. Seu motor foi limitado a 125 cavalos a 14.000 RPM. Apesar da mesma ordem de ignição e virabrequim de 360 graus da NR500, seu motor possuía o ângulo em V de 90 graus, agora sim misturando muito melhor o som da Benelli 302 com uma Ducati. E pessoal, por causa desse vídeo eu tenho uma novidade, então antes de continuar eu quero lembrar a todos vocês das canecas personalizadas do Modos e Tal, onde você pode ter uma caneca com a foto da sua moto ou motor que escolher e junto virá a ficha técnica. E a novidade é que por causa desse vídeo estará disponível na loja a caneca da NR750 com a ficha técnica. Mas se você quiser a NR500 ou apenas a caneca com o motor de uma delas, basta escolher a caneca personalizada e pedir o modelo, o link estará na descrição. E também quero agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, a galera da lista ao lado, e inclusive você também pode se tornar um e participar do grupo para membros no WhatsApp. E então é isso pessoal, eu espero que tenham gostado e peço a você que é fã dessa moto e conhece mais detalhes, deixe nos comentários. Por favor, se gostou, deixe seu like e compartilha. Lembre-se que apesar de não conseguir responder a todos os comentários, eu leio a todos. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo e falou!